Olá! Como é importante estar aqui com você que me assiste, falando de um assunto que impacta tanto a nossa vida, que são as questões em torno do dinheiro e das finanças da família ou individual. Quem já não usou o limite do banco na metade do mês? Quem já não ficou na metade do mês sem dinheiro, esperando o próximo salário? Quem de nós já perdeu noites de sono sonhando com os boletos chegando? Quem já ficou quebrando a cabeça pensando quais despesas podem e como devem ser cortadas? Seria ilusão achar que o dinheiro não tem uma forte importância nas nossas vidas. E não é incomum que essas questões financeiras destruam casamentos, levem as pessoas de bem a problemas na justiça, levem as pessoas a adoecerem de tanta preocupação, perderem oportunidades e limitarem as suas relações sociais. Todos nós, desde que nascemos, estamos envolvidos nas questões financeiras que nos permitem morar, comer, estudar, nos vestirmos, nos divertirmos, obtermos bens importantes, buscarmos mecanismos de saúde como remédios, médicos, exames, oportunizar condições para toda a nossa família. E como eu costumo dizer aqui no canal, são os nossos pensamentos que orquestram a nossa vida. Mas os pensamentos não materializam recursos necessários para sobreviver. Existe uma diferença muito significativa entre o motivacional daquilo que efetivamente nos impulsiona para as atitudes mais assertivas. Quando você fica parado, esperando um milagre para os atos concretos, ou você fica lamentando que nada dá certo em sua vida, está deixando de imprimir atitudes que podem se encaminhar para a solução dos seus problemas. Mas se você está vivendo este cenário, eu peço que assista esse vídeo até o final e perceberá que todo este engodo muito provavelmente está acontecendo porque você não conhece aquela máxima que precisamos construir patrimônio comportamental em conjunto com o patrimônio financeiro. Eu sou Rosicléia Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos muito bem-vindos. Muitos têm falado em educação financeira, tamanho reflexo que o descontrole gera em nossas vidas. Inclusive agora, em 2020, já faz parte da grade nas escolas uma educação financeira embutida nas disciplinas tradicionais. Então, na aula de português, o professor deve introduzir a leitura e a interpretação, por exemplo, de contratos. Muitas pessoas assinam documentos legais sem a devida leitura e a interpretação, que as levam a prejuízos financeiros ou deixam de ganhar algo que supostamente acreditavam por total falta de conhecimento das regras de uma contratação ou até mesmo de uma compra. Da mesma forma, na aula de matemática, já o aluno não precisa aprender apenas fórmulas, mas sim as utilizações práticas, como, por exemplo, transformar o total gasto com o mercado em percentual sobre todo o rendimento daquela família. Quando você controla as suas compras no mercado e totalizam, por exemplo, R$1.000, você pode achar pouco ou muito. Mas se você tem um salário de R$2.000 e transformar essa leitura em percentual, a despesa passa a ser lida como metade do seu salário, ou 50% fica no mercado. E aí a interpretação e as possíveis ações certamente ficarão mais claras, mais limpas. Já na aula de física, os alunos reconhecem o funcionamento de máquinas, de equipamentos e absorvem como identificar o consumo de energia, por exemplo, que impacta num pagamento de um boleto lá no final do mês. Algumas pessoas acreditam que economizar valores baixos não compensa, esquecendo que mesmo sendo uma economia simples,
Se for contínua, no final de um mês pode lhe parecer ainda insignificante. Mas se pensarmos em 6 meses, começará a ficar mais interessante. E mais ainda avaliando 1 ano, 2 anos. De modo que quando pensamos em dinheiro, é preciso ter uma visão pragmática e não nos iludirmos com soluções mágicas, rápidas e sem esforço. Conquistar a autonomia financeira exige um posicionamento prático. E como eu costumo dizer aqui no canal, é preciso ter posicionamento otimista, realista. E vocês irão entender no decorrer do vídeo que a educação financeira, ela é muito mais comportamental do que efetivamente quanto você ganha, se é pouco ou se é muito, se os seus gastos são enxutos ou elevados. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês acreditassem que equilíbrio é verbo, porque é preciso praticar. A gestão financeira de uma pessoa ou de toda uma família está colada na capacidade de equilibrar racionalmente as nossas necessidades, os nossos desejos, os planos e o senso de exagero. E por isso, praticar exige que você faça muitas análises, crie estratégias, trace planos a curto e longo prazo. Num passado nem tão distante, a automatização reduziu significativamente postos de trabalho e remunerações para a mão de obra mais braçal, atingindo a vida financeira de milhões de pessoas. E no momento presente, a revolução da inteligência artificial estará certamente impactando aquela mão de obra intelectual. Então é difícil prognosticar com precisão os rumos do planeta para os próximos 20 anos. Então, faz a diferença pensar no hoje, criar metas e alternativas para os próximos 2 anos e, na sequência, 10 anos, sem a ilusão de que a forma como você se encontra hoje será eterna no mercado de trabalho. O game da vida lhe cola todos os dias com muitas possibilidades para refletir, observar, mas sobretudo agir. Não fique estagnado e confiante apenas naquilo que você já conquistou, porque ninguém que planta laranjas irá colher maçãs. A educação financeira, que pode oferecer o tão sonhado equilíbrio e a segurança pessoal e da sua família, passa inevitavelmente em habilidades comportamentais. E da mesma forma, o desequilíbrio e o descontrole navegam também pelas disfuncionalidades psicológicas das pessoas. Os problemas financeiros nascem do excesso, que pode ser dividido em questões psicológicas e comportamentais. O nosso cérebro não trabalha legal com excesso e gera intensa confusão mental. Muitos denominam isso como uma impulsividade, uma incapacidade de gerenciar seu dinheiro. Eu vou citar algumas das principais causas que fazem com que o dinheiro seja sempre insuficiente. A primeira causa é a mais óbvia, mas de tão óbvia, as pessoas negligenciam as atitudes de controle, que nada mais é, os gastos são maiores do que a receita. Se você tem um rendimento mensal de R$ 2.500, você estrutura sua vida pensando neste valor. Da mesma forma como aquele indivíduo que recebe R$ 25.000, irá modular a vida em torno desta renda. Acontece que ambas as pessoas, ao se manterem descontroladas, irão gastar mais do que possuem em igual endividamento. E acreditem, gastar é muito fácil, mesmo para quem tem uma renda mensal de 25 mil. De modo que ficar sem dinheiro não é apenas pertinente ao quanto você recebe, mas principalmente sobre como você gasta esse dinheiro. A segunda causa, um comportamento nocivo, não apenas relacionado ao dinheiro, é a pessoa não pensar a curto prazo.
Se você recebe seu dinheiro uma vez por mês, precisa gerenciá-lo com todos os seus pagamentos dentro deste espaço de 30 dias. Uma segunda questão é quando a renda cai e o indivíduo não tinha uma reserva de emergência. É comum as pessoas me dizerem que não conseguem pagar as suas contas, o que dirá guardar uma quantia para as urgências. De novo, é uma visão de curto prazo distorcida. Algumas pessoas têm o hábito de sempre encontrarem desculpas para não pensar num futuro. O valor a ser guardado deve ser inegociável, exceto para as emergências imprevistas, e não para aqueles boletos atrasados que vão chegando. Sugere-se que esta reserva seja em torno de 5% do rendimento. Então, considerando uma renda de R$ 2.500 por mês, o valor a ser guardado deve ser R$ 125. Em 12 meses, sem nenhuma correção, seria R$ 1.500 e com uma correção mínima de poupança, aproximadamente R$ 1.700. Melhor ter R$ 1.700 para uma emergência do que não se ter nada. Se você estiver em um deserto e lhe oferecerem um copo, aquele pequenininho, de 125 ml de água, isso poderá lhe salvar a vida, independente de ser pouco. Mas a nível de comportamento, como conseguir fazer este fundo de reserva? Primeiro, quando você receber o seu salário, antes mesmo de fazer os pagamentos tradicionais, já separe o valor que você estipulou para a emergência. Segundo, assuma para você e para a sua família que este valor não pode ser utilizado para as contas do dia a dia, que já deveriam estar previsíveis. Este valor é específico para aquelas emergências que surgem de forma abrupta. A terceira causa de indisciplina financeira está linkada à impulsividade. Pessoas que não desenvolveram o autocontrole na vida irão certamente apresentar comportamentos de comprar muita coisa a prazo, deixando para pensar em como pagar lá adiante. Esta impulsividade não é normalmente só com o dinheiro. São com muitas escolhas, com as narrativas e com as decisões da pessoa. Então, estipule um valor máximo total que você consegue absorver de parcelas por mês. Fora isso, nunca mais compre a prazo. Quarta causa. É preciso que cada um de nós reveja a qualidade das suas escolhas. Moldar a vida com a sua realidade não é se tornar escravo do dinheiro. Pelo contrário, é não adoecer por conta da falta do dinheiro. Não podemos negligenciar nossa segurança, nosso sustento, a nossa saúde, e tudo isso custa dinheiro. Precisamos também, sim, de momentos de lazer e investimentos como, por exemplo, estudar, comprar um livro, fazer um curso. Mas na prática talvez seja uma ilusão gastar R$ 600 num jantar para divertir-se e chegar no dia 15 sem o dinheiro para pagar o aluguel. A estratégia da compensação é muito eficiente para o equilíbrio financeiro com perspectiva de vida. Então, por exemplo, o núcleo familiar pode decidir dispensar a secretária do lar e todos se dedicarem à limpeza da casa. E este valor economizado com a secretária sustentar um jantar em família por mês. Ou quem sabe usar menos o carro, caminhar mais, pegar ônibus e economizar em combustível pode justificar a compra de uma TV nova após 6 meses de economia. Esta compensação também é psicoeducativa para toda a família, onde o esforço com recompensa nos ensina a vencer barreiras e não sermos impulsivos, mas também não sermos apáticos diante dos nossos objetivos e até mesmo aqueles desejos. A quinta causa de estrago nas contas financeiras vem das facilidades do mundo pós-moderno. No passado, muito mais da metade da população jamais conseguiria um empréstimo bancário. Pois bem, atualmente,
todos nós praticamente conseguimos empréstimo com os bancos. E ainda temos cartão de crédito, podemos comprar no comércio com parcelamentos de 12, 24, 36 vezes, quando ainda pedimos vale na empresa onde trabalhamos ou pedimos dinheiro para familiares e amigos a título de empréstimo. Na verdade, tudo isso é dinheiro emprestado, que pela facilidade empurra pessoas com descontrole emocional e falta de gestão para o endividamento, quase sempre se tornando impagável. Nós chegamos então à sexta causa: perseverar e não desistir é uma habilidade muito importante para a pessoa com perspectiva de futuro. Mas é importante sonhar acordado. Quando os planos e objetivos passam pelo condutor da realidade, são planos sonhando acordado. A sexta causa que eu destaco aqui é não reconhecer a hora de parar, o momento de mudar a ideia, quando devemos frear os gastos. Investimento é a opção mais acertada. Algumas pessoas, mesmo vendo que não é possível, não abrem mão e se atrelam de que nada é suficiente. Eu posso não ter dinheiro para ir até a Disneylândia, mas férias no litoral pode ser muito agradável e não me jogar no buraco do endividamento. Eu posso comprar um celular tecnicamente bom e condizente com a minha renda e abrir mão de ter um smartphone top que eu não teria como pagar, exceto pelo endividamento. Eu posso alugar um apartamento bem localizado e confortável por um valor que absorvo facilmente e não me arriscar em financiar um imóvel em 30 anos com parcelas corrigidas anualmente, sem nem mesmo saber como estará a minha vida no mercado de trabalho daqui a 2 anos e que corresponde a quase 40%, 50% da minha renda. E por fim, a sétima causa que eu tenho percebido recorrente nas gerações atuais: acreditarem em milagres, onde as ofertas de ganhos grandes e rápidos quase sempre representam golpes em apostas, agiotagem e aplicações ilícitas. Mas nunca é tarde para dar um basta nas atitudes que não estão dando certo, como estas 7 causas que eu citei. Recalcular a rota e, de forma individual ou com todo o núcleo familiar, remontar estratégias para uma educação financeira é muito interessante. Da mesma forma como eu elenquei estas 7 causas de descontrole financeiro, vou agora listar de forma prática as 7 indicações para aprender a gerenciar seu dinheiro, independentemente se você tem uma renda de R$ 1.500 ou de R$ 15.000. Regra número 1. Vamos começar reconhecendo que o gasto inteligente é aquilo que funciona para você, respeitando o seu rendimento, mas também suas escolhas e objetivos. Estratégia 2. Absorver que planejar e se educar financeiramente é desenvolver, praticar habilidade comportamental, que pode lhe trazer imensa segurança, diminuindo o estresse e a ansiedade. Terceira estratégia. O portal da vida financeira é um espelhamento do seu equilíbrio na vida, suas premissas de perspectiva de futuro. Não se permita fazer parte do movimento de massa que ilude as pessoas. Quarta estratégia. Dinheiro é uma ferramenta para te dar liberdade e não para que você seja escravo dele. Quinta estratégia. Viva um degrau a menos da sua condição econômica. Isto lhe permitirá que sobre para fazer a poupança emergencial. Sexta estratégia. E poupar é uma fórmula matemática igual a renda menos ego. Carros, relógios, roupas, celulares, não é o que as pessoas querem. O que queremos é respeito, relações saudáveis. E alguns acham que o que se tem gera admiração, mas estão errados. Eletrônicos estragam e ficam defasados.
Tijolos e móveis são top no primeiro trimestre. Depois nem mais lembramos que lindos eram, exceto pelos boletos impagáveis que assombram nosso sossego. E por fim, sétima regra, sempre tenha um plano B ou um plano C para a sua carreira e, consequentemente, sua renda. Se aos 20 anos é difícil entrar no mercado de trabalho, tenha certeza que aos 60 anos é possível perder o emprego e a relocação é sempre muito mais dolorosa, embora necessária. Então pense na sua carreira nos diversos estágios possíveis da vida. Aprenda a fazer coisas diferentes do que tradicionalmente está fazendo. Valorize outras formas de obter renda, por menor que seja a sua participação no sustento. Eu espero que tenha conseguido estimular você que me assiste a repensar seus comportamentos, sobretudo as suas escolhas, para ter uma vida econômica compatível com o equilíbrio e a saúde. Não é o quanto você gasta, não é necessariamente o quanto você ganha, é o quanto você planeja, como você gasta e com o que você gasta. Até o próximo vídeo.